colocar o paciente sem o privilégio, a princípio, de qualquer elemento de seu discurso. Na efetivação dessa regra fundamental, que a gente lê na obra freudiana, que ele chama... Agora, vamos chamar a Ana Tiago. Boa tarde. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o Igor e a Fernanda essa oportunidade de estar aqui com vocês e de uma certa, por que não diria, emoção. Porque uma coisa que a psicanálise, entre muitas coisas que a psicanálise nos ensina, uma que se destaca, entre outras, é a diferença. E o tempo também marca uma diferença. E a emoção é ver pessoas jovens que estão começando um percurso agora e apresentar trabalhos tão bons, né? Eu e Denise já estamos na estrada há muito tempo, mas esses jovens que falaram aqui, eu gostaria pessoalmente de dar os meus parabéns aos que já falaram e aos que eu vou escutar, porque só já ter se inscrito e fazer parte do programa já significa um certo engajamento e um certo compromisso nessa estrada que, quando a gente termina, ela não para nunca, porque já tem vários que começaram a caminhar, né? É isso. O tema, o amor de transferência, eu vou começar falando um pouco de quem já me conhece, sabe que é a minha paixão, que é o amor, né? Lacan de saída, no momento, se referindo a Freud, a descoberta da transferência, diz que Freud teve a coragem de nomear o que se trata numa relação transferencial. E o que se trata, nada mais, nada menos que o amor, né? Sem dúvida, Freud, quando fala do amor, e especificamente do amor de transferência, o que está em jogo é uma concepção de amor, né? Freud, se eu não me engano, no Mal-Estar na Civilização, vai apresentar uma definição de amor como eros, amor como tendendo à unificação. E quando ele vai definir o amor de transferência como sendo aquilo sem o qual não há possibilidade de ocorrer uma análise, né? A condição para o tratamento analítico é o amor de transferência, exatamente esse amor que vai se transformar no obstáculo ao próprio tratamento analítico. Em outro texto, me ajudem, que eu sempre, na hora de falar desse texto, eu troco os nomes. Aquele texto que Freud fala sobre as massas. Exatamente. Eu nunca gosto, sempre troco quando eu me refiro. Quando ele vai falar da hipnose e quando ele vai falar que o amor, mas ele fala do amor como aquilo que fisga o sujeito, que coloca ele inteiramente embevecido e aprisionado ao objeto do seu amor, ele vai falar que a relação do amante com o objeto amado é a mesma relação que se estabelece entre o hipnotizado e o hipnotizador, né? Em outros textos de Freud, inclusive que ele se dedica ao amor de transferência, ele faz uma série de perguntas, né? Que amor estranho é esse que surge inicialmente numa relação entre médico e paciente?
paciente, né? E se esse amor seria diferente dos outros amores, e ele conclui que não há diferença alguma. É o amor que, usando a expressão do Freud, ele fala, a gente não fala analisando, né? Mas que o paciente sente pelo seu médico é exatamente o amor que ocorre nas nossas vidas, indo à praia, ao cinema e etc. Bem, toda essa introdução foi para apresentar a vocês o modo pelo qual eu interpreto o amor de transferência, que é uma nova nomeação do amor já bastante conhecido por nós, que é o amor enquanto sentimento da paixão. Eu acho que essa leitura só pôde ser feita a partir de Lacan, né? O que Lacan nos mostra é que Freud, em toda a sua obra, né, quer falando do amor como eros, tendência à unificação, quer falando do amor de transferência, o que está em jogo é uma modalidade de amor. Eu acho isso extremamente importante e essa leitura só pôde ser feita a partir de Lacan, porque me parece que é ele que vai trazer, depois de tantos séculos e de tantos estudos sobre o amor, alguma novidade, né? Como, por exemplo, se você pegar todos os tratados sobre o amor, quando se coloca em cena o amor, se coloca em cena dois elementos, amante e amado. É Lacan que vai dizer, não, quando o amor entra em cena, o que aparece são três, né? Amante, amado e mais além, né? Outra coisa extremamente importante, me parece, é ele falar que toda vez que se abre a boca para falar em amor, deve-se pensar, mas que amor se trata? Porque há uma infinidade de amores. E não só uma infinidade de amores, mas também estruturas diferentes que sustentam esses amores. Mas o próprio Lacan, todo mundo sabe que ele adora as frases de impacto, né? Não é à toa que ele vai na televisão dizer que a mulher não existe e cria maior confusão, né? No dia seguinte já está o doutor Lacan disse que a mulher não existe, as feministas fazendo movimentos. Também quando ele diz outra frase de impacto, não há relação sexual, né? E me parece que ele faz isso com quase todos os conceitos que ele opera e também, por que não, o amor. Então, ora, ele fala do amor genericamente, né? E ora ele está falando de uma determinada concepção de amor. E nós podemos identificar na sua obra o amor enquanto concepção trágica, o amor enquanto sentimento da paixão, que é o mais conhecido de todos nós. Uma outra concepção, daqui a pouco eu retomo a ela, o amor como evento, o amor como milagre, que ele vai tirar da fala de Fedro de Platão, ou o amor na literatura barroca, ou seja, uma infinidade de amores. Mas nessa infinidade de amores, me parece que duas coisas Lacan nos ensina sobre o amor extremamente importantes. A primeira é que é impossível definir o amor, né? Você pode falar sobre o amor e você pode sofrer os efeitos do amor. Mas dizer o que é o amor é impossível. Até porque toda vez que você abre a boca para dizer alguma coisa sobre ele, sempre está faltando alguma coisa. Mas, em todo caso, me parece interessante quando ele fala do amor genericamente, ele prefere a tradição antiga, a tradição dos gregos, e vai pensar o amor a partir do discurso. E a partir do discurso destacar os lugares, né? Então, falar de amor significa colocar em cena o sujeito e o objeto. O sujeito na posição de amante e o objeto na posição de amado.
E nessas posições, o que eu acho extremamente interessante isso como um parêntese que eu queria falar antes dos lugares, é que o Lacan vai dizer que o amor é uma invenção humana, né? E como invenção humana é efeito da estrutura do aparelho psíquico, se nós quiséssemos recorrer a Freud, ou poderíamos dizer da estrutura da subjetividade humana. É porque a subjetividade humana é perfurada por uma falta do princípio ao fim que pôde se inventar o amor, né? E ao se inventar o amor, se colocar na posição de amante significa se colocar no lugar daquele que experimenta algo ligado a essa estrutura subjetiva, porque ele percebe que alguma coisa lhe falta. Até porque, se nada lhe faltasse, por que ele iria se interessar por qualquer outra coisa, e mais especificamente por um objeto? E mais ainda, a valorização daquele objeto, que será diferente de todos os outros, porque aquele faz com que mereça ser amado, né? Então, a posição do amante é a posição do desejante, né? É a posição daquele sujeito que sente que alguma coisa lhe falta. Mesmo não sabendo o que é, ele sabe que lhe falta. E, por saber que lhe falta, pode ser pego por essa encruzilhada chamada amor. Já o amado, né? Ficar na posição de objeto amado é ficar na posição não de que alguma coisa lhe falta, mas tem alguma coisa, né? O amado pode não saber o que tem, mas ele sabe que alguma coisa de especial ele tem, porque senão ele não seria escolhido, entre outros, por aquele sujeito para ser amado. Tá? E é exatamente aí que Lacan diz, é nisso que reside o paradoxo do amor. Porque aquilo que falta ao amante é a única coisa que o amado não tem para lhe dar, porque a ele também lhe falta. Eu gosto sempre de retornar a essa definição, porque é em torno desse paradoxo que nós podemos estabelecer modalidades diferentes do amor, né? Quer dizer, existem amores que levam em conta esse paradoxo, que levam em conta essa impossibilidade. Existem outros amores, e especificamente o amor enquanto sentimento da paixão, que não leva em conta essa impossibilidade, né? Essa impossibilidade pode ser nomeada de várias formas. Uma delas seria chamá-las de castração, né? Castração não no sentido de oprimir, de ser autoritário e muito menos de extirpação dos órgãos sexuais, mas castração lembrando isso que caracteriza a natureza humana, que é ser perfurada por um furo, por uma falta do início ao fim. Então, existem amores que se posicionam diante dessa falta como falta e outros amores que se posicionam querendo tornar essa falta sem efeito, né? Ou seja, a castração não há. E a prova disso é quando o sujeito encontrar o verdadeiro amor, ele vai encontrar a plenitude. Aquela plenitude, aquela pujança que a Denise falou do símbolo fálido, também é algo que se coloca como promessa do amor. E que amor é esse que promete a felicidade? Lacan, no momento, diz uma coisa muito interessante, essa felicidade que ninguém sabe o que é, mas que muita gente acredita que durante séculos e séculos e séculos se procura e não apareceu ninguém para nos contar como foi, né? Então, nesse sentido, o amor enquanto sentimento da paixão é um amor que visa o fracasso.
E não só um fracasso, como um inferno, né? Eu me lembro do Roland Barthes, que tem um livro que eu gosto muitíssimo, chamado Fragmentos do Discurso Amoroso, que no prefácio ele diz: se você quiser saber que um amigo seu está apaixonado, é só olhar para a cara dele. Se está com cara de sofredor e suspirando pelos cantos, pronto, está apaixonado, né? Por quê? Porque o que está em jogo nessa concepção de amor, se o apaixonado é aquele que espera que o amado vai lhe dar o que lhe falta, né? E essa é a única coisa que o amado não pode lhe dar, né? É impossível até curtir esse amor, porque o que ele espera desse amor, essa plenitude, essa inteireza, essa harmonia, esse equilíbrio, como gostam de dizer os artistas globais, essa alma gêmea, não será encontrada. E quando você encontra o que você acha que é alma gêmea, por esperar que ela seja gêmea, a vida se torna um inferno. Como não poderia deixar de ser. E existem outras modalidades de amor. Eu vou falar poucas, eu quero falar mais do amor enquanto sentimento da paixão, porque é o que está em jogo no amor de transferência. Mas, por exemplo, eu ia falar do amor cortês, mas em homenagem a Denise eu vou falar do barroco, porque eu sei que é a paixão dela. Se você pegar a poesia barroca portuguesa, por exemplo, você vai ver que falar de amor é falar de um intenso sofrimento, é falar não há esperança, não há sonho, a única coisa que resta à vida, e aí é uma coisa interessante, não é desejar morrer, não, isso é coisa do romantismo, na lírica barroca, que tem o tema como amor, o que é interessante é uma fantasia não de querer morrer, mas de trazer a morte para conviver com a vida, né? E todo barato, todo gozo é retirado dessa vida esvaecida de esperança, dessa vida que é só dor. E a dor se glamoriza, né? Então, quando você pega a poesia barroca, o objeto amado é sempre o objeto perdido. Foi algo que existiu no passado, não existe no presente, não vai existir no futuro e não há promessa. Né? E toda a poesia nada mais é do que falar dessa vida extremamente sofrida, porque o Lacan tem uma expressão que eu gosto muito, o poeta barroco fantasia o que ele considera ser uma experiência de morte. Né? E a gente sabe que então, uma análise coloca em cena dois amores, né? O amor do analista, que me parece que é o amor de Freud, que é uma coisa que eu gosto muito, que o Lacan diz que o que o Freud verdadeiramente amava era o real, e foi por esse amor ao real que ele criou, que ele descobriu o inconsciente, criou a psicanálise, né? Eu acho que esse amor ao real do analista se articula com tudo que a Denise nos trouxe aqui sobre a ética na psicanálise, né? E essa ética que produziu esse conceito lacaniano de desejo do analista, que está em jogo é um outro amor, e o amor do analisando. E o analisando, ele ama para ser amado. O que está em jogo nessa, e para ser amado, ele vai se tornar amável e ele vai, na sua fantasia, tentar se esforçar o máximo para que ele possa ser amado e o preferido do seu analista. E nessa luta, nesse entrave entre dois amores, se traça uma trajetória. Muito obrigada. Gente, alguém tem alguma pergunta para a Najá? Se alguém quiser escrever e passar no bilhetinho, eu leio, tá?
Essa relação entre o amor e o amor, o amor nas cantigas lavadorescas, o amor romântico, me pergunto, não parece que o amor romântico há um atrelamento, mais uma nostalgia? Parece que há no lamento romântico uma queixa e no amor uma celebração. Queixa e celebração de que ano? Da perda. Não, engraçado, eu acho que essa celebração há no barroco, no romantismo não. No barroco, claro. Você falou dessa nostalgia do objeto na poesia barroca. Perfeitamente. Eu acredito que o objeto superior, o superior do mundo romântico. Não, eu... Essa perda, mais nada. Não, porque o romantismo é diferente. Você pode ver a poesia, a lírica barroca, nunca terá muitos leitores, porque mesmo tendo tema sobre amor, é algo que incomoda. A lírica romântica permanece até hoje com muitos leitores, por mais que ela associe o sofrimento ao amor. Por quê? Porque no romantismo, a concepção de amor que está em jogo é de promessa de felicidade. O que o Lacan me possibilitou de descobrir foi o seguinte: na literatura, quando eles fazem o histórico do mito do amor na literatura, eles fazem uma linha direta. Começa com amor cortês e vai até o final do século XIX. Amor é impossível. Tem aquele livro do Denis de Rogemont, Mito do Amor na literatura do Ocidente, como se fosse uma linha reta. Me parece que isso foi o Lacan que permitiu, o fato do amor cortês ter inaugurado uma escola de infelicidade literária do amor. Isso ele fez. Não significa que o que está em jogo é a mesma concepção de amor, porque a impossibilidade no barroco e no amor cortês, por isso que eu brinquei, se sentir na vida como, é a priori. Ser amante significa renunciar ao objeto amado. No romantismo, a impossibilidade se instaura a posteriori. O sujeito ama e é amado. Geralmente são aqueles amores, bateu o olho, veio aquela paixão. Você vê um romance romântico, desde Romeu e Julieta até Amor de Perdição de Camilo Castelo Branco, os namorados não ficaram 5 minutos curtindo o namoro. É aquele olhar fascinante, a correspondência, eles encontraram o verdadeiro amor, encontraram a alma gêmea. Olha a promessa: vão casar e ser felizes para sempre. Mães, tem sempre um mães para estragar a promessa. Vem o mundo. E aí a ordem do mundo, é o dinheiro, é a diferença social, é uma série, cada escritor inventa o seu obstáculo que impede o casamento. Então você vê todas as grandes histórias de amor, as heroínas ou os heróis morrem. Madame de Bovary, Julieta, uma infinidade. No realismo também, o amor no adultério. Elas morreram por quê? Porque elas foram impotentes diante da potência das forças do mundo. Mas o mundo, que essa metáfora romântica, a onipotência do grande outro, eles chamam de mundo, a força desse mundo é tão grande que ele impede o amor. Obviamente que o que marca a ideia de herói romântico é aquele que, se não pode lutar
lutar contra as forças onipotentes do mundo, dá o que é mais caro de si. O mais caro é a própria vida. Morre em nome do amor. Que a literatura, a estética, nos serve de apoio para a transmissão da psicanálise. Em que sentido? No sentido em que essas diferentes formas de amor às quais você se refere são, em último termo, diferentes maneiras de se lidar com a falta do objeto. Ou seja, com a falta de um objeto complementador, de um objeto que obture o nosso vazio enquanto humanos, que obture essa falta de plenitude. Né? Então, na verdade, as diferentes formas de se haver com o amor falam de diferentes formas da gente se haver com a falta do objeto. É exatamente isso que vai aparecer na clínica dos diferentes sujeitos que a ela recorre. Né? Ou seja, o que a gente vai estudar na clínica, que são as, como diz o Freud, né? Quer dizer, a psicanálise ela é inventada por conta da queixa do mal de amor. Né? Aquilo que vai aparecer no divã são as dores do mal de amor, que não é senão a evidência das diferentes modalidades de experienciar a falta do objeto. Não haver um objeto que responda à minha existência enquanto sujeito, que obtue o meu buraco enquanto sujeito, né? Que me salve da precariedade. Então, quando você traz isso nessas diferentes manifestações da literatura, eu acho extremamente interessante se a gente pensar, rebater isso para as diferentes modalidades pelas quais isso aparece nos sujeitos singulares e nas estruturas às quais esses sujeitos se apoiam. Ou seja, de que forma essas diferentes manifestações do amor na literatura falam das diferentes estruturas clínicas. Denise, olha, já anotei uma minha, amei esse mal de amor que você, porque nada como você encontrar o outro falando exatamente aquilo que você queria falar. Então, adorei essa tua expressão, porque realmente o cara vai procurar uma análise porque ele está reclamando qual é a demanda dele. Não fui amado como esperado, como deveria ter sido. Ou fui amado demais ou fui amado de menos. E o poeta inclusive na época que nem existia psicanálise, em vez de enlouquecer ou de chorar pelos cantos, ele ia produzir. Né? Porque, não sei, só porque adorei essa relação que você fez, e eu acho que a arte, a criação, em alguns momentos, salvam alguns indivíduos. Eu estou falando especificamente de Fernando Pessoa. Se ele não produzisse e não criasse, ele ia ser daqueles loucos de manicômio, de internado que ficam abobalhados de remédio. Por que uns se entregam a essa potência do saber médico, eu não sei, e outros não. Fifi. Como eu quero falar um pouquinho de entusiasmo hoje, eu acho que vocês deram um bom exemplo. Falar um pouquinho sobre o que eu vou fazer. Primeiro, quando eu vim chamado, convidado gentilmente pela Fernanda, eu pensei logo em falar sobre o tema que eu estou pesquisando hoje, que é a melancolia. Mas a Fernanda me deu um conselho, eu vou falar um pouquinho sobre o Zizek, um filósofo que eu gosto muito, que pensa através da filosofia, a psicanálise.
Mas, como se trata de um conselho, eu não vou seguir. Saudavelmente, não vou seguir. Mas eu não vou falar sobre o Zizek, mas eu quero falar com o Zizek. Isso quer dizer que eu vou deixar um espaço para o próprio Zizek falar dele mesmo. Nada melhor. Eu trouxe um filminho curto, pequeno filme que ele próprio produziu, para a TV francesa, se não me engano, para iniciar as pessoas na psicanálise através do cinema. Como a gente já falou aqui de literatura, né, da relação da psicanálise com a cultura, acho que o Zizek vem trazer mais um pouquinho agora relacionando com o cinema. E eu só quero avisar também alguns pequenos pontos. O filme está com uma legenda que eu legendei, então ficou um pouco artesanal, mas eu tive que fazer uma escolha. A legenda ficou um pouco pequena, então eu gravei de novo e ele veio com umas pequenas falhas na imagem. Se ficar muito ruim, eu posso trocar o filme e a gente vê com a imagem boa, com a legenda menor. E aí sim, quando eu terminar de falar dele, no filme, ele vai apresentar alguns filmes conhecidos, tipo Matrix, falar um pouco disso. É um campo bem simples, ele não entra muito profundamente na teoria, acho que até é pouco rigoroso às vezes, mas isso é uma outra questão. E aí sim eu começo a falar, a gente parte primeiro do filme. There is nothing spontaneous, nothing natural about human desires. Our desires are artificial. We have to be taught to desire. Cinema is the ultimate verbal art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. What we get in this wonderful clip from Possessed is commentary on the magic art of cinema within a movie. We have an ordinary working-class girl living in a drab small provincial town. All of a sudden she finds herself in a situation where reality itself reproduces the magic cinematic experience. She approaches the rail, the train is passing, and it is as if what in reality is just a person standing near a slowly passing train turns into a viewer observing the magic of the screen.
get in and look out. We get a very real, ordinary scene onto which the heroine's inner space, as it were, her fantasy space is projected. So that, although all reality is simply there, the train, the girl, part of reality in her perception and in our viewers' perception is, as it were, elevated to the magic level, becomes the screen of her dreams. This is cinematic art at its purest. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. But the choice between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality the symbolic fictions that regulate it, you lose reality itself. I want a third pill. So what is the third pill? Definitely not some kind of transcendental pill which enables a fake fast food religious experience, but a pill that would enable me to perceive not the reality behind the illusion, but the reality in illusion itself. If something gets too traumatic, too violent, even too filled in with enjoyment, it shatters the coordinates of our reality. We have to fictionalize it. The cellar of the mother's house from Psycho. What's so interesting is that the very disposition of mother's house. Events took place in it at 3 levels. First floor, ground floor, basement. It is as if they reproduce the 3 levels of human subjectivity. Ground floor is ego. Norman behaves there as a normal son, whatever remains of his normal ego taking over. Up there is the superego, paternal superego, because the dead mother is basically a figure of superego. I'm gonna bring something up. I am sorry, boy, but you do manage to look ludicrous when you give me orders. Please, Mother. No. I will not hide in the fruit cellar. You think I'm fruity, huh? And down in the cellar, it's the Eden, the reservoir of this illicit drives. And so we can then interpret the event in the middle of the film when Norman carries the mother, or as we learn at the end, mother's mom, corpse, skeleton, from the first floor to the cellar. Again, not ever again, now get out! I told you to get out, boy. I'll carry you, Mother. It's as if he is transposing her in his own mind as a psychic agency from superego to Eden. Put me down. Put me down. Of course, the lesson of it is the old lesson elaborated already by Freud, that superego and ego are deeply connected. The mother complains first as a figure of authority. How can you be doing this to me? Aren't you ashamed? This is a fruit cellar. And then mother immediately turns into obscenity. Do you think I'm fruity? Superego is not an ethical agency. Superego is an obscene agency bombarding us with impossible orders, laughing at us when, of course, we cannot ever fulfill its demand. The more we obey it, the more it makes us guilty. There is always some aspect of an obscene madman in the agency of the superego.
We often find references to psychoanalysis embodied in the very relations between persons. For example, the three Marx brothers, Groucho, Chico, Harpo. It's clear, Groucho, the most popular one, with his nervous hyperactivity, is superior. Well, that covers a lot of ground. Say, you cover a lot of ground yourself. You better beat it, or they're going to tear you down and put up an office building where you're standing. You can leave in a taxi. If you can't get a taxi, you can leave in a hut. If that's too soon, you can leave in a minute and a hut. You know you haven't stopped talking since I came in? Chico, the rational guy, egotistic, calculating all the time, is ego. Legally, you're charged with high treason, and if found guilty, you'll be shot. I object. You object. On what ground? I couldn't think of anything else to say. Objection sustained. A ordem simbólica se opõe ao conceito lacaniano de real. O real é da ordem do não sentido, é limite à simbolização, é o impossível. Impossível para Lacan diz respeito a algo que não cessa de não se escrever, ou seja, algo que a cada momento nunca pode ser integrado à esfera do sentido e a simbolização. O real, como costumava dizer um amigo meu, é o Canadá, Canadá, lugar onde não há ontologia possível. Há um abismo entre o real e os modos de simbolização, mas de modo nenhum o real lacaniano pode ser pensado apenas como um número kantiano, como coisa em si, como um número já é habilidade simbólica. Ou seja, reduzido a um puro para além das categorias do entendimento. Não, o real se presentifica no simbólico, esburacando, impede a cola do ser, apresentando a cada momento a falta a ser. Ele não é só margem limite da cadeia simbólica, mas também a move, na forma do objeto A, onde este está semblante. O real é o índice de indiscernibilidade e contingência do próprio significante. Renuncia-se a um gozo ao entrar na ordem simbólica. Porém, o interessante do movimento do pensamento de Lacan é que não devemos imaginar que estamos renunciando a algo que antes simplesmente nos pertencia. Não se trata propriamente de uma posse, mas é no ato mesmo de renunciar que nasce a ilusão de algo que é preciso reencontrar. E é a fantasia que vai ditar o enredo que narra a relação do sujeito com esse gozo perdido. A suposição de um gozo absoluto homeostático das dínculas, em direção a esse mais genérico princípio de prazer, inapreensível por esse princípio, no seio mesmo do seu domínio, é que vai apontar a pulsão de morte. Pulsão, aliás, que já é um conceito que, de saída, rompe com toda a concepção naturalista, uma vez que, ao batizar seu conceito de pulsão e não de instinto, Freud exclui aí o naturalismo e a necessidade. Estou chamando de necessidade aqui oposto à contingência, porque a pulsão sexual ela é apresentando um caráter de contingente, uma vez que trata-se de um processo de sexualização que pode simplesmente não se dar, como no caso de alguns psicólogos. Ao contrário do instinto, que, por se supor natural, é universal e necessário. Tem até uma análise curta do Foucault sobre a ideia de instinto, que fala um pouco sobre o caráter problemático do instinto no curso dele, chamados anormais. Eu ia tentar fazer uma comparação aqui, mas eu não vou fazer por enquanto. A pulsão de morte, em sua dimensão mortal, no caminho de Dastin, articula-se com a fantasia, se parcializa, se sexualiza e coloca o objeto A em cena como aquilo que causa o desejo, que é desde sempre o desejo de outra coisa. Mas não é toda a leitura filosófica da psicanálise que caiu na desastrosa concepção de uma natureza pré-simbólica. Slavoj Zizek, por exemplo, é um filósofo contemporâneo que pensa suas questões filosóficas consoante com as formulações de Lacan. Atento aos riscos desse tipo de inocência conceitual, Zizek nos alerta para as grotescas dimensões que uma tal ilusão naturalista, que nega a pulsão como pulsão de morte, pode acarretar. Eu cito, abre aspas, a cultura humana não é, em última instância, nada além de uma formulação defensiva. A reação a uma dimensão assustadora, radicalmente desumana, imanente à condição do homem. A negação desse núcleo desumano, conceituado por Freud como pulsão de morte e por Lacan como relação do sujeito com Dastin, só pode acarretar sua efetivação brutal. E os crimes mais assustadores, desde o Holocausto nazista até os expurgos stalinistas, foram cometidos justamente em nome de uma natureza humana harmoniosa, em nome de um ideal de um novo homem.
Fecha aspas. Jürgen Habermas, filósofo contemporâneo pertencente à segunda geração da escola de Frankfurt, escreveu recentemente um livro intitulado O Futuro da Natureza Humana, um comentário. Nesse trabalho, Habermas discute uma ética possível para o mundo atual, onde as possibilidades da biotecnologia possam contribuir para a discussão da melhor forma de vida boa possível, da maneira como ele mesmo fala, especificamente no tocante à identidade que a humanidade quer assumir. O filósofo tenta pensar, a partir da relação entre o diagnóstico genético de pré-implantação, DGPI, ou seja, a possibilidade de manipular geneticamente um embrião, a vida ainda pré-humana, sem vontade ou escolha, e o Estado de Direito, as possibilidades de liberdade e autonomia. Esse DGPI, o diagnóstico genético pré-implantação, é uma suposição que ainda não se efetivou. Há uma pesquisa genética onde possibilita detectar doenças mortais no embrião, que ainda não é uma criança, ainda não é nem uma pessoa que tem a liberdade na ideia do Habermas. E aí a possibilidade de manipular geneticamente para que essa criança nasça sem essa doença, ele vai julgar positivo. O problema é que ele está apontando que é uma linha muito tênue entre o que você considera problemático, o que você considera uma doença, e a otimização da espécie humana. Você tentar botar o seu filho mais bonitinho, mais forte, mais saudável, e ele vai tentar pensar em que medida essa manipulação do sujeito não, de uma pessoa que ainda não tem liberdade, que ainda nem se sabe humana, que medida isso vai acabar com a liberdade. Mas ele acha que pode até se utilizar. Eu vou falar melhor aqui. A questão para Habermas é a distinção entre uma eugenia positiva e uma eugenia negativa. A eugenia é a ciência que trata do aperfeiçoamento da espécie humana. Onde a eugenia negativa deveria ser alvo de uma barreira jurídica, uma vez que a diferença entre traços hereditários indesejáveis e a otimização da espécie humana são separados por uma linha muito tênue. O DGPI, Diagnóstico Genético da Implantação, só seria justificável nessa concepção para a utilização no combate a doenças indesejáveis graves, como se houvessem doenças desejáveis. Ao alterar o patrimônio genético de um indivíduo, ele passa a ser condenável e deve sofrer um controle moral, uma vez que torna tecnicamente disponível o que era naturalmente disponível, como ele falou. Ou seja, há uma tecnicização da natureza humana. Como um grande entusiasta da possibilidade da ciência alastrar o debate filosófico a todos os públicos, Zizek faz uma crítica a Habermas, coisa que ele parece fazer como uma de suas diversões principais, afirmando que a ameaça da biogenética é de, na verdade, decretar definitivamente o fim da ideia de natureza. A partir do momento em que o natural passa a ser passível de modificação técnica, a natureza perde a neutralidade, a necessidade e a espontaneidade. Isso fere as concepções habermasianas de liberdade e dignidade, calcadas numa ideia de natureza humana. Para manter suas concepções intactas e deixar segura a frágil ideia de natureza humana, Habermas prefere reivindicar a proibição das pesquisas genéticas de implantação. Nisso, Zizek identifica um paradoxo. Abre aspas. O problema que vejo nisso é que as propriedades que vivenciamos como nossas tendências espontâneas são determinadas por uma constelação genética totalmente contingente e sem sentido. Logo, o paradoxo é esse. Para preservar a autonomia, a dignidade e a liberdade humanas, Habermas quer coibir essa liberdade. Se eu manipulo sua herança genética, você não é livre. Mas, a partir do momento em que sabe da mera possibilidade de eu manipular seus genes, você já perdeu a liberdade. Por que seria mais livre se está ciente de que você é uma pura contingência natural estúpida que determina quem você é? Bom, fecha aspas. Zizek empreende ainda, à luz das concepções psicanalíticas, uma análise da ideologia que busca escapar das antigas armadilhas em que caíram os modos de pensar o fenômeno ideológico de Marx até Althusser. Portanto, sua reflexão rejeita a ideia de ideologia como encobridora ou como distorção da realidade. A ideologia visa, em última análise, uma encenação fantasística de reconciliação com Das-Ding, com a realização total plena. Por outro lado, é também tarefa da ideologia a manutenção de uma distância segura desse ideal,
uma vez que a aproximação demasiada dele é mortífera, aterrorizante, macabra. É aí que entra em atividade a culpa lançada ao outro pela não realização de tal ideal, uma vez que a supressão do outro faz supor a possibilidade de um gozo total. Um exemplo: se pensarmos nas leituras feitas da obra de Freud a partir de um naturalismo, por exemplo, teremos a ideia de natureza humana, com sua fruição instintual, sua liberdade animal, sendo barradas pelas proibições inerentes à cultura. A ideologia que se aplica aí é a de que, através da desrepressão e da liberação dos instintos, podemos nos reencontrar com a nossa própria natureza perdida, que é aqui outro nome de tais de. Ora, mas por esse ponto com a coisa, tais de ser impossível, a ideologia vai justamente gerir uma certa distância a esse encontro, lançando mão da culpa. O outro, nesse caso a cultura, a civilização, encarna um obstáculo externo, proibidor, que serve apenas para ocultar que tal proibição é, na verdade, da ordem da impossibilidade. Lançar a culpa ao outro por seus infortúnios, por ser incapaz de alcançar tal dimensão de satisfação total, ou mesmo de culpabilizar-se por não ter tal onipotência, é um dos modos possíveis de lidar com a castração, se colocar frente ao real. Isso quer dizer, supor um outro potente, amaldiçoar seu desejo, se apequenar diante do impossível. Sejamos realistas, arrisquemos o impossível, dizia um dos slogans que tomavam as ruas do movimento de maio de 1968 na França. Isso nos ensina algo sobre a ética lacaniana. A psicanálise nos oferece um outro modo de posicionamento frente a esse mesmo impossível. Não na busca de algo que garanta o necessário, como um princípio natural ou a fundamentação numa natureza humana, mas afirmando a contingência. Conceber o real como impossível quer dizer ser avizinhado por algo que faz furo no sentido, que não permite completude nem de gozo, nem de um significante que feche a cadeia e faça existir um outro não barrado. Isso quer dizer, enfim, que não há garantias, não há outro que possa oferecer a missão a cumprir, um caminho correto. A psicanálise aponta para essa dimensão do impossível que, ao contrário de tomá-lo como paralisador numa via de resignação, modo de amaldiçoar o desejo, aponta para uma forma de afirmação, de bem dizer, onde é preciso a cada vez afirmar seu desejo. E afirmar a dimensão metonímica do desejo é lidar com a falta, com esse caráter contingencial do significante. É preciso arriscar um ato sem garantias, diz Zizek, ou seja, correr o risco de agir. É isso. Gente, alguma pergunta para o Felipe? Alguma pergunta para o Felipe? Então, tem um café da tarde esperando a gente lá, que quase juntou com a janta. Então, a gente... bom... Então, entrando no horário, né? Então a gente vai tomar o nosso café da tarde. Ok? Agradeço o convite, Fernanda, do Igor. Está aqui, é uma honra participar da primeira jornada de psicanálise de Vassouras e fazer uma brincadeira com o cinema que seja o primeiro longa-metragem que dê origem à série, né? Que muitas outras acontecem. Né? Gostaram do filme? Então vamos lá, vou falar um pouquinho do filme. Tudo sobre minha mãe.